Basicamente, eu vou falar sobre o Bounty, sobre minha experiência na área, que nem a Marina falou e tal. E, bem, primeiro quem eu sou, porque que vocês deveriam ouvir o que eu estou falando, porque que isso é importante, pá. Meu nome é Caio Luderes. Eu já dei algumas palestras aqui no RoadSec, fazia um tempo que eu não dava. E eu trabalho hoje em dia pela Conviso. Eu sou analista de segurança lá. Estamos contratando. Se quiserem conversar com a gente depois, a gente está precisando de gente boa na área. Vão ver a palestra do Rafael mais tarde, vai ser da hora. Ele também trampa comigo lá. Eu jogo CTF pelo Epic Elite Team, que nem a Marina falou, a gente foi o melhor time classificado mundialmente ano passado. A gente participou da final no Japão. A gente não ficou em último lá, o que foi massa, a gente ficou em penúltimo. E isso é muito bom, sério, isso é tipo, muito bom. Tipo, no ano retrasado, a gente não ficou nem no top 100 e a gente conseguiu ficar em penúltimo numa final local. Foi foda. Eu falo muito palavrão, desculpa, qualquer coisa. Eu faço bug bounty faz mais ou menos um ano. Não é muito tempo, não é como se eu fizesse isso todo dia da minha vida, mas eu comecei a mexer mais ativamente faz mais ou menos um ano. E o que é que a gente vai falar aqui hoje, o que é que vai ter? Eu vou falar sobre sobre o que é bug bounty, sobre como começou, um pouco de história e tal. Quem é que sabe, já ouviu falar o termo, sabe mais ou menos o que é, levanta a mão e pá. Tá, não muita gente, então eu vou falar mais detalhadamente. Eu vou falar sobre o que é reputação dentro de bug bounty, que é uma forma de pontuação que tem dentro das plataformas. É uma coisa bem importante que quem está começando normalmente não entende direito, não sabe como funciona. E é algo bastante importante. E eu vou dar algumas dicas, alguns caminhos mais fáceis, o que não fazer, porque eu bati muito a cabeça na parede tentando fazer isso e deu muito errado. E no final vai ter uma parte mais técnica. A palestra não é muito técnica, ela é mais realmente dando dicas de insights e como pensar e tal. Mas no final eu vou falar sobre um tipo de vulnerabilidade chamada IDOR. Ela é muito simples, assim, não é nada complexo. Talvez a vulnerabilidade, o tipo, a categoria mais simples que existe. Só que ela é muito efetiva em bug bounty porque paga muito bem, porque tem um impacto muito alto. Bug bounty. Basicamente é você ganhar alguma coisa para hackear as paradas. É uma forma que as empresas encontraram para recompensar os pesquisadores, alguém que encontra bugs de segurança. Normalmente isso é financeiramente, a empresa vai te pagar alguma grana, ou ela vai, sei lá, te dar um ok, valeu, vai ter um Hall of Fame, vai colocar na página principal dela, ou vai te dar uma camisa, ou no caso de empresa de aviação, por exemplo, elas vão lhe dar milhagem, tá ligado? Tem empresa que dá 1 milhão em milhagem e tal. Uma pena pro boot que não rolou. Então, hoje em dia existem 3 grandes empresas que centralizam os bounties, que são HackerOne, que é a única que eu tenho experiência, porque eu achei que era melhor, eu achei que era mais competitiva, que tinha mais programa. Tem a BugCrowd e tem a Synec, elas são bem parecidas. A Synec tem mais uma pegada de pentest e tal, mas elas são todas bem grandes, bem famosas. Então, no começo dos programas de bug bounty, um problema que as empresas viam era como estruturar caso alguém randômico da internet encontre uma falha aqui na minha empresa. Então, eles montaram essa ideia de ter um programa de bug bounty para poder recompensar esses pesquisadores. Só que isso tinha um problema, que era só as grandes empresas conseguiam montar esses programas, porque isso é custoso para eles, tem que montar uma equipe, tem que saber o que é bom, o que é ruim. E da nossa parte, da parte dos pesquisadores, é ruim porque tinha poucas empresas que faziam isso. E cada empresa tinha a sua peculiaridade. Tipo, essa empresa aqui não aceita um tipo de bug, essa aqui aceita, essa aqui é meio chata, essa aqui é mais de boa e tal. E aí, no final das contas, quando isso começou, só tinham grandes empresas, tipo Facebook, Google, por causa desses problemas. E aí essas empresas novas, tipo a HackerOne, BugCrowd, elas entenderam que se eles fizessem um meio de campo entre os pesquisadores e as empresas, seria mais fácil para todo mundo e elas ainda ganhavam grana. E com isso surgiu uma nova modalidade de bug bounty que também é muito importante você ter em mente se você quiser começar na área,
existem programas públicos e programas privados. No começo, quando tinha só as grandes empresas fazendo, só podia ter programas públicos, onde qualquer pessoa vai lá e acha um bug, e a empresa vai falar, a gente paga tanto por tal tipo de bug em tal plataforma. E qualquer pessoa podia ir lá e acessar. Qual o problema disso? O problema é que tem muita gente na internet tentando fazer isso. E aí a concorrência fica muito alta, fica muito difícil. Você pode ser o melhor hacker do mundo, se você não achar primeiro, não adiantou de nada. E o que aconteceu é que com essas empresas intermediárias, elas conseguiram fazer programas privados, onde eles só vão chamar os melhores hackers, entre aspas, para poder participar desses programas, e aí vai ser melhor para todo mundo. Vai ter menos gente tentando e os reportes, os bugs vão ser melhores, porque as pessoas vão ser melhores, de certa forma. E como é que eles fazem isso? Tem um ranking interno em cada dessas plataformas que, a partir do momento que você começa a encontrar bugs e a ganhar dinheiro lá dentro, você vai subindo no ranking, ganhando mais pontos. E os melhores, eles vão ser chamados para participar desses programas privados, e é muito mais fácil ganhar dinheiro dentro desses programas privados. Então, com isso em mente, eu fui para o meu primeiro mês para tentar realmente achar alguma coisa, porque eu vi isso aqui. Um cara postou no Twitter quanto ele ganhou em 2 meses. Eu não sei se dá para ver direito, mas tipo, isso é tipo 10 mil, 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 10 mil. Ele ganhou tipo mais de 200 mil dólares em tipo 2 meses, tampando, só com bug bounty. Ele é um puta ponto fora da curva. É um maluco lá do Reino Unido, se não me engano. Ele conta que ele era Black Hat e o bug bounty tirou ele da cadeia, basicamente. E aí, com isso, eu fiz, porra, eu vou ganhar dinheiro pra caralho aqui, vai ser foda. Aí eu comecei com grandes empresas, assim, porque eu tinha 0 de pontuação. Eu comecei com Twitter, Uber, Spotify. Eu fiz, porra, vou passar aqui, as empresas são gigantes, tem muita coisa, tem muito bug. E eu achei um total de 0 bugs nesse tempo. O que foi bem frustrante, na real. Não foi 0 bugs, na verdade. Eu achei um bug no Twitter, um bug no Spotify. Besteiras, assim. Mas outras pessoas já tinham achado antes e eles ainda estavam corrigindo, então levei um duplicado, que é uma coisa muito triste, inclusive. E qual que é a parada que eu entendi? É que o dinheiro que você ganha nessas plataformas, em bug bounty, é igual ao número de vulnerabilidades que existem dividido pelo número de pessoas que estão procurando. Então, se tu tem um programa muito grande, com muitos assets, com muitos sites e aplicativos e tal, é mais fácil ter mais vulnerabilidade. Só que se você também tiver muita gente procurando, tem indiano pra caralho fazendo isso, porque dólar é muito caro lá. E você vai ganhar menos grana. E aí, o que é que eu fiz? Então, eu tinha que ganhar pontos para poder subir no ranking, para poder ser chamado para os programas privados, que é o que eu recomendo todo mundo fazer. E aí, qual que é a parada? Como todos os programas públicos eles têm muita concorrência, os programas públicos que não têm muita concorrência são os programas que não pagam alguma coisa, pagam nada. Por que eles não pagam? Aí tem vários motivos. A empresa pode não ter grana, pode ser uma ONG, pode ser uma empresa de código aberto. E um programa que me chamou muita atenção foi o programa do Node.js, dos módulos de terceiros do Node.js, que você podia submeter lá uma vulnerabilidade e aí eles iam tentar corrigir, iam atrás do cara que criou o módulo e tal. E a parada é que não tinha muita gente olhando para isso porque não pagava nada, só que dá ponto. E aí eu fui atrás. Então, em pouco tempo, assim, tipo, coisa de uma semana, eu encontrei 4 bugs em vários módulos. A maioria era Command Injection, que é bem comum em módulo do Node. E aqui estão os bugs. Isso já faz um tempo, nem tipo, faz 10 meses e tal. E 2 desses aí me renderam 2 CVEs, que é tipo, olha, essa vulnerabilidade é importante, todo mundo precisa saber, vamos dar um número para ela. E outra coisa que me deixou muito feliz, apesar de não ter ganho grana nenhuma, foi que o Twitter oficial do Node.js falou, Caio, obrigado por ajudar a segurança do Node. Pá. Eu vou printar no meu quarto e colocar na parede essa porra. E aí eu vou falar mais detalhadamente o que foi cada bug. São bugs simples, nada muito complexo, nada que precisa ter tipo 10 anos de experiência para entender. O primeiro foi um bypass de uma falha que o cara já tinha achado
E aí tentaram corrigir e corrigir errado. Porque o que acontece? Antes de começar a pesquisar os bugs no Node, lá no HackerOne, você consegue identificar e ver todos os bugs públicos que já foram encontrados. Então lá vai estar detalhadamente o reporte do cara falando como foi, como é que ele achou, como é que reproduz, e aí depois a empresa vai botar como foi corrigida e tal. Isso é uma puta fonte de informação, assim, você tem que ir lá e ler a porra toda, é muito bom. E eu passei um tempo lendo do Node.js e eu encontrei o reporte do cara falando que ele achou um path traversal nesse localhost now, nesse módulo. E aí o cara falou, beleza, corrigimos e tal. E eu fui ver como é que o cara corrigiu. Então, o que é um path traversal? Basicamente, você conseguir acessar arquivos que você não deveria poder acessar. Esse módulo, a ideia dele é que você consiga montar um servidor em segundos, só executando um comando para que todos os arquivos daquela pasta sejam colocados nesse servidor para qualquer pessoa acessar. É um módulo bem besta. E ali naquele file, ele está pegando a requisição do get direto e passando para aquela função readFile. E aí o que ela faz? Ela vai ler o arquivo e printar na tela. Qual que é o problema? O problema é que ele não está fazendo nenhuma normalização do que é que está chegando desse get. Então, se tiver um ponto barra, você consegue voltar às pastas e ler qualquer arquivo do sistema. E aí foi isso que o cara reportou. E aí, beleza. Aí o cara falou e corrigiu. Aí como é que ele corrigiu? Nessa linha 17. Se tu vê aquele replace ali, ele é um regex, que o que ele faz, ele simplesmente pega todo ponto barra e remove da string. Só isso. Isso é bem comum, acontece pra caralho, e é um jeito muito burro de fazer. Por quê? Porque se tu tiver... Isso aqui é o meu reporte para lá, quando eu mandei. Se tu tiver ponto barra, ele vai remover o ponto barra do começo, vai juntar o outro e vai continuar o ponto barra. E aí isso é um problema muito sério. Aí beleza, fui lá, reportei. O cara não corrigiu, inclusive, não usa essa porra. E aí eu ganhei pontos lá dentro, que foi massa. E aí eu achei outras duas vulnerabilidades de Common Injection, outras três, na verdade, e essas duas, porque eram módulos maiores e tal, eles receberam CVEs. Common Injection nada mais é do que quando a aplicação passa comando direto para o bash, que nem o Boot explicou antes, e tu consegue colocar um ponto vírgula, alguma coisa assim. E deixa eu ver se eu consigo mostrar o código rapidão aqui. O que é interessante de pesquisar em Node e nos módulos do Node é que tu consegue ter acesso ao código direto no GitHub, coisa do gênero, que ajuda bastante. Ali, se tu vê na linha 37, tem esse shell exec, que o que ele faz é rodar comando, e esse arg ele recebe da função do usuário. Então, esse módulo, se o usuário tiver acesso a essa função, ele vai conseguir executar comando na máquina. E aí tem várias formas de exploitar isso e tal. Com pipe, com ponto e vírgula, com... Isso foi o reporte que eu mandei para lá. Esse é interessante porque... Não é esse que é interessante, é outro que é interessante. Esse é besta. Esse é só um ponto e vírgula besta. O outro é interessante porque tu tinha que criar um arquivo e ele ia pegar esse arquivo, esse nome de arquivo e rodar o comando. E aí qual é o problema? Se esse arquivo tiver ponto e vírgula ou tiver alguma coisa que escape a shell, tu consegue executar o comando. Aí eu coloquei o nome do arquivo sendo alguma coisa do gênero. Tipo, símbolo do dólar, chaves e tal, para poder colocar o comando dentro e ele executar. E aí elas foram corrigidas bem rapidamente, a equipe foi lá e tal. E nessa época não existia uma funcionalidade nova do HackerOne, que é CTF interno deles. Eles têm uma plataforma de CTF que você consegue fazer vários desafios lá dentro e bem introdutórios assim para você treinar. E a grande sacada é que quanto mais pontos você vai fazendo no CTF, mais invite de programa privado você vai ter. O que é muito massa. Eu acho que a cada 20 pontos você ganha um invite de programa. E assim, não é difícil, tá ligado? Na minha época não tinha esse troço.
E outra coisa que eles fazem é que eles promovem grandes eventos privados e para grandes empresas, quando eles vão abrir um escopo novo de ataque, uma superfície nova de ataque, eles chamam os melhores hackers que estão lá em cima do ranking e fazem um puta evento foda. E o que é legal desse evento é porque o número de vulnerabilidades é muito alto e tem muito pouca gente procurando. Então, a chance de você levar uma grana é muito alta também. Tanto que eles pagam, num evento desse, eles pagam 400 mil, 500 mil dólares em um dia de evento. E de vez em quando eles fazem um CTF para as pessoas que não estão tão em cima no ranking conseguir acessarem. E ano passado teve um evento desse lá em Buenos Aires, perto com a Eco Party, e teve o CTF, eu participei do CTF, eu consegui ser classificado. Esse aqui é o report meu lá, tá na plataforma também, de como foi o CTF e tal. Bem complexo, assim, várias steps, foi bem irado. Só que eu só fiquei sabendo que eu tinha sido classificado um dia antes. E aí, com um dia antes, eu fui lá para Buenos Aires, e foi um evento do caralho. Eu achei nada, porque eu só tinha um dia, e todo mundo lá teve, tipo, 15 dias para fazer, mas enfim. Mas foi muito bom, porque no final do evento, os pesquisadores, eles fizeram uma apresentação falando as vulnerabilidades que eles tinham achado. E todo mundo que mostrava lá estava ganhando, tipo, 15 mil por vulnerabilidade e tal, e eu tava só batendo a cabeça porque era uma vulnerabilidade mó imbecis, tá ligado? Mega simples. Eu não posso falar aqui, infelizmente, porque é privado, mas é umas coisas muito imbecis. O que o Burt falou aqui na palestra passada é extremamente complexo, comparado com as coisas que acharam lá. Então, depois disso eu fiquei realmente pensando o que é que tinha de diferencial desses caras para mim. O que é que eu estava fazendo de errado, basicamente. Porque, pô, o conhecimento técnico que eu tenho, eu sei o que é as vulnerabilidades, o que é que eu não estou achando. E eu entendi algumas estratégias que eles utilizam para poder achar mais coisa. E uma delas é automação contra a profundidade. É a velha história do quantitativo versus qualitativo, tá ligado? Você pode achar muita vulnerabilidade fácil, simples, e automatizar esse processo, programar um scanner que vai achar a porra toda, e aí você vai ganhar muita grana porque tem muita vulnerabilidade. Ou você vai se especializar em alguma coisa muito foda e ir muito a fundo no programa e procurar coisa e vai achar alguma coisa que ninguém encontrou. São duas estratégias possíveis. Eu sou mais da segunda porque eu não tenho muito tempo para ficar codando, não gosto muito de codar. E quando você acha alguma coisa é muito legal porque você vai ser pago bem. Enquanto se você achar, por exemplo, o top 1 do HackerOne hoje em dia, ele é totalmente de automação. Ele só deixa uns scanners rodando lá e ele já ganhou mais de 1 milhão só em bug bounty. Mas ele acha só vulnerabilidade besta, XSS e tal. Só que como ele acha muito em quantidade, ele ganha muita grana. E outra parada é mais quanto a você mesmo. Você quer ser um cara mais especializado, você quer ser um cara mais generalista. Você quer ser super especializado num tipo de vulnerabilidade, num tipo de técnica, e você vai ser o mais foda nessa área e só você vai encontrar isso aí. Ou você quer conhecer tudo e botar pra fuder em tudo, só que talvez não sendo tão profundo. As duas também são técnicas válidas. Normalmente, quando uma pessoa mais generalista ela quer fazer automação e tal. Tem o caso clássico de um amigo meu que ele achou uma vulnerabilidade muito crítica num software extremamente. Eu não posso falar nada. Um software extremamente específico e ele viu que várias empresas usavam e só ele achou isso no mundo e ele reportou e tipo, ele ganhou mais de 60 mil do PayPal, mais de não sei quantos mil do Facebook e tal. Ele foi totalmente especializado, ele passou meses pesquisando só essa vulnerabilidade, tentando entender como ela funcionava, fazendo o exploit e tal. E outra coisa importante é colaborar, porque no final das contas, quando você está há muito tempo pesquisando alguma coisa, isso também funciona em qualquer coisa da raça humana. Você fica muito enviesado naquele troço e você não consegue enxergar além disso.
normalmente você sabe que ali tem alguma vulnerabilidade porque a aplicação está mostrando algum erro, está fazendo alguma coisa estranha, só que você não consegue passar daí. E se você colaborar com alguém que também está tentando a mesma coisa, a chance de dar certo é muito maior e você consegue dividir os bounties e separar 50-50, por exemplo. Uma parada que eu faço muito quando eu fico preso em algum canto é perguntar para um amigo que manja mais dessa área e tal. Então vamos falar sobre IDOR, que é um tipo de vulnerabilidade extremamente simples, tecnicamente falando. É uma sigla para Insecure Direct Object Reference, e eu não vou tentar traduzir isso. Basicamente, o que acontece é quando um usuário pode acessar coisas que ele não deveria poder acessar por alguma falha no sistema, alguma falha de lógica no sistema. E por que esse tipo de vulnerabilidade é tão bom para bug bounty? Basicamente porque ela tem um impacto muito grande. Então, por exemplo, se tu conseguir acessar a senha do outro maluco, tu vai ganhar muita grana. Se tu conseguir acessar dado do outro maluco, tu vai ganhar muita grana. E ela é muito fácil de testar e, ao mesmo tempo, é meio que impossível ela ser automatizada. Porque você precisa entender o contexto da aplicação, precisa saber se aquilo era para acontecer ou não era para acontecer. E isso a máquina nunca vai conseguir fazer. E por isso que ela é ótima para bug bounty. Daí eu vou mostrar alguns exemplos do que seria um IDOR. Eu acho que não dá para ver direito, mas isso é um print do Burp. O que o cara fez? Isso é na grande empresa, bem famosa, é a Fabric, eu não sei se alguém aqui usa. Basicamente, o que aconteceu aqui é que ele criou uma conta, identificou que esse usuário tinha um ID randômico e tal, bonito, o ID assim bem que não dava para saber dos outros usuários e tal. E aí foi o que ele fez? Ele viu que tinha essa requisição, que no GET tinha o ID desse usuário. Aí foi o que ele fez? Ele foi, criou outra conta, pegou o ID desse outro usuário, e tudo que ele fez foi trocar um ID pelo outro nessa requisição, e ele viu que a aplicação retornava os dados do outro usuário. Reportou $5.000. E é muito comum isso, e dá muita raiva quando você não encontra coisa assim. Porque teoricamente ela é ESO, só que você precisa ser muito metódico para entender onde isso está e conseguir identificar. A outra que eu vou mostrar é no Facebook. Essas vulnerabilidades não são minhas, são de outras pessoas, só que porque eu não posso mostrar as minhas, infelizmente. Tá aqui. $15.000. Foi no Facebook Messenger, foi no começo desse ano, pra vocês verem que acontece pra caralho ainda. Obviamente foi um indiano, porque estão dominando esse planeta. E o que acontece? Ele encontrou uma funcionalidade no Facebook Messenger que ninguém usa. E aí ninguém não colheu. É basicamente isso. Você pode mandar a foto pelo Messenger, upar a sua foto, e é isso que todo mundo faz, quando você mandar uma foto e tal, imagem. Só que você pode fazer outra coisa também. Você pode mandar uma foto que você já tem no Facebook para outra pessoa, além de upar uma. E ninguém nunca testou isso. E aí ele viu que a requisição é isso aqui. Ele faz um post dizendo que ele vai mandar uma mensagem, e ali tem um image IDs, que é o ID da mensagem que você está mandando. Aí o que foi que ele viu? Esse ID é só um número. E se eu mudar esse número para outro número? Aí ele mudou para outro número, upou a imagem de outra pessoa completamente, que ele não fazia a mínima ideia de quem era, e ganhou $15.000. Isso é um IDOR. É uma tipo de unidade extremamente simples, mas você precisa entender o que está acontecendo na porra da aplicação, e você precisa saber exatamente o que alterar. E você precisa ter um olho muito bom para isso. Voltamos. Isidore do New RCE, por quê? Porque tem um puta impacto. Enquanto esse cara ganhou $15.000, que é a mesma quantia se você
fosse ganhar no Facebook para um RCE, que é conseguir executar comando da máquina, ele ganhou a mesma coisa, só mudando um parâmetro, porque tem o mesmo impacto. Ele está conseguindo acessar dado privado da outra pessoa. E aí, depende do contexto, você tem que, além de ser bom tecnicamente, quer dizer, você não precisa nem ser bom tecnicamente, você só precisa achar onde isso está e entender o que é que a aplicação faz. Você precisa saber que aquilo é um problema. Porque se qualquer pessoa que não entende o que é que a aplicação faz vê isso, ela não vai conseguir distinguir. E normalmente é negligenciado pelos desenvolvedores e é muito fácil de passar batido, provado pelo Messenger, que está numa empresa gigante e deve ter sido caro pra caralho para desenvolver, porque você nunca vai pensar que o usuário vai alterar isso e tem que checar se ele tem ou não que acessar isso. Então, as dicas para encontrar IDOR é ser meticuloso, tentar entender todas as requisições de tudo que a aplicação estiver fazendo, olhar uma por uma, alterar coisa por coisa, ver, basicamente, se a aplicação tiver fazendo requisição para qualquer lugar, você tenta alterar um número que estiver aparecendo lá. Outra coisa importante é identificar padrões que essa aplicação tem. Então, decorar o ID do seu usuário para toda vez que ele aparecer, você saber que é ele e tentar alterar. Decorar um certo padrão que a aplicação faz de requisição. Por exemplo, eu achei uma vulnerabilidade uma vez, que eu não posso falar que empresa foi, que quando eu alterava o ID da requisição, ele me dava um erro. Ele falava, erro, você não pode acessar isso. E aí, beleza, então tá seguro. Só que eu também identifiquei que toda vez que eu mandava essa requisição válida, ele tinha outro argumento chamado signature, que ele alterava quando mudava o ID, os IDs válidos. E eu fiz, então esse signature depende do ID, de alguma forma. Então vamos tentar descobrir o que isso é. Aí eu fiz engenharia reversa da aplicação para tentar entender como é que ela criava esse signature. E o signature era só um MD5 de um bocado de coisa mais o ID. E aí eu gerei um novo signature, uma nova MD5 com ID de outra pessoa e coloquei na requisição. E aí eu vi que funcionou. Ele não checava server-side, ele só checava se a signature estava batendo. Isso bem cagado. Uma coisa importante é não desistir, porque no final das contas a vulnerabilidade está lá. Se você for com essa cabeça, é muito mais fácil. Sempre vai ter vulnerabilidade. Tem alguma pesquisa que fizeram que a cada 100 linhas de códigos tem ao menos 5 vulnerabilidades na aplicação, uma coisa do gênero. Isso é uma média e a maioria pagam e pagam bem. Outra coisa eu acho importante falar de números, assim, tipo, a gente tem muito medo de falar quanto ganha e quanto faz nessas porra, por, sei lá, medo, capitalismo e tal. E mês passado eu tirei tipo, um final de semana pra fazer essa porra e eu tirei tipo $6.000 porque tem um impacto muito alto. Então, vale muito a pena, tá ligado? Quanto tempo eu tenho ainda? Cadê os roads? 2 minutos? 20 minutos. Eu fui muito rápido. Então, é isso. A palestra é essa. Meu Twitter tá aí, meu Medium tá aí, que é onde eu faço blog post e tal.